guys, good morning. My name is Tassiana. I am your English teacher. Guys, hoje a gente vai fazer o nosso review, nossa English review. E eu fiz um vídeo sobre a nossa revisão, basicamente o conteúdo que nós estudamos até então. Então vai ser uma revisão, basicamente sobre tudo que nós estudamos, ok? Então vai ser bem simples, qualquer dúvida vocês podem mandar durante o vídeo ou depois de assistir, é claro, né? Se você tiver alguma dúvida sobre algum assunto, se persistir essa dúvida, nós iremos sanar depois, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro, deixa eu só movimentar aqui rapidão. Primeiro assunto nós estudamos foi sobre games e toys. Nessa parte eu aprofundei bastante sobre a diferença, né, dos games e toys, um diferente do outro, pra gente saber a diferença entre, né? Não é que são a mesma coisa, mas a gente tem o brinquedo e temos os jogos que fazemos, jogos de rua. Então no livro nós tínhamos Top, Action Figure, Tag, Hopscotch, Doll, Blind Man's Bluff, Cat's Cradle, Yo-Yo, Hide and Seek, Slot Car Racing Track. Esses foram a listinha que eu coloquei, principalmente se caso tiver no nosso test, que você esteja preparado para classificá-los, se caso tiver, ok? Lá, né, você já sabe que já tem aqui uma diferença. Nós temos aí os jogos que podemos jogar na rua, brincar com os amigos, e aquele joguinho que o brinquedo em si que nós compramos para brincar em casa ou com os amiguinhos também, ok? Então eu coloquei aí essa listinha simples para você relembrar que foi a primeira atividade. Aí tinha até na nossa unidade a question, se você lembrava os brinquedos que você fazia, que você tinha quando era criança, as brincadeiras que você brincava na rua com seus amigos, ok? Então esses daí são os games and toys, ok? Próximo. Bom, nosso próximo vídeo fala sobre real conditional. Bom, teacher, mas eu não lembro o que é real conditional, então vamos lá. Eu coloquei aqui basicamente o que seria real conditional. A real conditional em inglês são usadas para descrever situações reais ou hipotéticas, sendo elas compostas por duas orações, uma conjunção if e a outra oração principal. Então sempre vai vir o if para supor, né, para dar essa ideia de hipótese, ok? Então ele sempre vai aparecer nas real conditionals ou até na unreal conditional, então ele vai aparecer em todas, ok? Então vamos lá. Bom, nessa parte nós temos o zero conditional. A zero conditional, então a gente vai ver aqui sobre ela, ok? O zero conditional aborda situações que frequentemente são consideradas verdadeiras ou que podem tornar-se verdadeiras. São consideradas verdadeiras ou que podem se tornar verdadeiras. Então preste bastante atenção nessa parte, ok? E como é que é a estrutura de uma frase usando o zero conditional? Bom, nós temos a oração if, e sempre vai estar, essa primeira parte com a oração if, vai estar no presente simples, tá? Mas a oração principal no presente simples também. Essa zero conditional é formada mais... característica dela tá sempre no presente simples, ok? Então vamos lá. O exemplo, nós temos o primeiro exemplo. If I get up late, I miss the school bus. Olha o exemplo. If I get up late, I miss the school bus. Se eu acordar tarde, eu perderei, né, o ônibus. Então, o ônibus da escola. Então, aí nós temos o quê? Uma hipótese. Ou até uma que pode se tornar real. Se eu não acordar naquele horário, eu vou perder o ônibus. Então, é uma realidade. É uma hipótese, mas também é uma realidade, ok? E lembrando também que na zero conditional, ou até na first conditional, second conditional, ou até na terceira, third conditional, é muito comum fazer essa troca, inverter, de você colocar não mais a nossa vírgula, né? Por exemplo, no primeiro exemplo eu tenho aí, if I get up late, vírgula, I miss the school bus. Aí nesse segundo exemplo eu vou tirar a vírgula e vou colocar o if, a hipótese, usando o if, depois. Então vamos lá. I don't sleep if I drink coffee after 5 p.m. Poderia ser ao contrário. If I drink coffee after 5 p.m., vírgula, I don't sleep.
ok? Então eu posso fazer essa troca, certo? Não vai perder o sentido, mas é muito comum também usar sem colocar vírgula. Mas se não for colocar vírgula, você inicia a sua main clause primeiro e depois eu vou completar usando o if, ok? Sempre que não for usar vírgula. Então preste bastante atenção nessa parte. Essa é a parte do zero conditional, então ela é muito comum no presente simples, ok? Próximo. Bom, nós temos também a first conditional, a primeira condição. Então vamos lá. Usamos quando queremos falar de situações futuras, prováveis ou reais. Futuras, prováveis ou reais. Diferente do zero conditional. Oh my gosh. Não consegui passar. Diferente do zero conditional, lá era presente simples. Aqui, como ele fala futuro, então a minha main clause, a minha oração principal vai vir no futuro. Então, o que eu uso para falar do futuro? Eu posso usar o will, até o can, se for possível, may, might. Então, eu coloquei aí nos exemplos. Então, vamos lá. Ó, como é que é a estrutura da first conditional? Vamos lá, a oração do first conditional ela é caracterizada da seguinte forma: a oração if mais o restante da sua frase, né, no presente simples, mais a oração principal com will, can, may or might, ok? Exemplo, nós temos aí o exemplo: if it's sunny, presente simples. If it's sunny, we will go to the beach. Ele usou o will, certo? Se fizer sol ou se tiver ensolarado, nós iremos para a praia. Todo domingo penso dessa forma. If it's sunny, we'll go to the beach. Ok. Eu coloquei o outro exemplo não usando a vírgula, como eu havia falado lá no zero conditional. Então é muito comum que a vírgula não vá aparecer em qualquer das situações. Pode ser na zero, na first, na second, na third. Então ele fez a mesma coisa aqui. Eu coloquei o outro exemplo. I can't go to the party if it rains tomorrow. Eu não poderei ir para a festa se estiver chovendo amanhã, ok? Então é uma situação futura ou provável, ok? Então ele é bem comum usar o que? O will, can, may e might no first conditional, ok? Vamos lá, continuando. Nós temos unreal conditional. No unreal conditional eu fiz o slide, era para ser na verdade unreal conditional e depois vinha o second conditional, mas aí eu coloquei junto, não tem problema, tá? Vamos lá. Second conditional usamos para falar de situações presentes ou futuras. Então pode ser de situações presentes ou futuras, impossíveis ou improváveis. Impossíveis ou improváveis, olha lá, guys. Então, como que vai ser a estrutura de uma Unreal Conditional? A Unreal Conditional, a estrutura dela é formada da seguinte forma, é organizada da seguinte forma. A oração if no passado simples, agora você vai usar no passado simples, ok? Lá nas orações anteriores, no first conditional, era presente simples e mais usando o will. No zero conditional era presente simples, mais a main clause, a sua oração principal, no presente simples também. Então a gente vai voltar aqui. No unreal conditional, eu vou ter a oração if no passado simples, já é outra estrutura, mais a oração principal usando would, could ou might, mais verbo no infinitivo. Então a estrutura dele é bem maior. Bom, sei que é muita organização, né, no caso, pra gente fazer. Mas assim, no caso do English, nessa parte das Unreal Conditional ou das Zero Conditionals, a gente precisa o que? Praticar. Então não é que você vá decorar isso, não. Você precisa o que? Aprender. Então você precisa praticar sempre, ok? Então vamos lá. Como é que é formada a estrutura mesmo? A oração if no passado simples, então a Unreal Conditional, a Second Conditional é caracterizado dessa forma. Oração if no passado simples, mais a oração principal com would e o mais verbo no infinitivo, ok? Vamos ver isso no exemplo, que é mais fácil, né, de entender.
Então vamos lá no exemplo. Nós temos aí o seguinte exemplo. If he studied... Sorry. Cadê? Me perdi que estava organizando. If he studied more, he would get higher grades. If he studied more, he would get higher grades. Então aí eu tenho o meu verbo no passado simples, studied, mais a oração principal com would, he would get higher grades, ok? He would get, mais o verbo no infinitivo, ok? Então, se ele estudar mais, ele poderá tirar altas notas, ok? Então, é uma situação futura, né? Possível ou impossível, dependendo da pessoa que vai estudar mais, né? Se ele estudar mais, ele pode tirar essa boa nota, ok? Eu coloquei outro exemplo aí, botei mais um exemplozinho. Então, vamos lá. If I were you, I would travel more. If I were you, I would travel more. Se eu fosse você, eu viajaria mais. Então, esse é o outro exemplo também. Passado simples, usando o would mais verbo no infinitivo. Ok? Alguma dúvida, guys, nessa parte? Presta bastante atenção, principalmente na estrutura delas. Você sabendo a estrutura, vai ficar fácil de construir as frases, ok? Bom, a second conditional, como eu já havia falado, o passado simples. Ok. If I were you, I would travel more. Se fosse você, viajaria mais, ok? Esse é do real conditional. Vamos para a próxima. Third conditional. Agora a gente vai na terceira condição. Prestem atenção, hein, guys? Usamos para situações hipotéticas passadas. Isto é, um passado transformado com resultado diferente. Então vamos lá. Oração, como que fica a estrutura dela? Então vamos lá. Oração if no passado perfeito. Esse já vai ser no passado perfeito. Diferente da second conditional. Second conditional. Aqui era passado simples, mais a oração principal com o would, could ou might, mais o verbo no infinitivo. Certo? Aqui na third conditional eu já vou falar do passado perfeito. Oração if mais passado perfeito, mais a oração principal com would, might, could, have, mais ainda tem o have, e mais o participio passado. Então, esse daqui do participio passado, na sua oração principal, eu já preciso saber o que? A terceira forma do verbo, ok? Vamos para o exemplo, que fica mais fácil de entender nos exemplos, certo? Então, vamos lá. A frase fica bem maior, né? Então, vamos lá. Lembrando que a third condition é para falar de situações hipotéticas passadas. Isto é um passado transformado com resultado diferente, geralmente que não deu certo, né? Então, vamos lá. Exemplo. If I have arrived 5 minutes earlier, I wouldn't have missed the meeting. Deu para entender? If I have arrived 5 minutes early, I wouldn't have missed the meeting. Se eu tivesse chegado 5 minutos antes, eu não teria perdido a reunião. Entenderam? Então, uma hipótese passada que foi transformada, né, que ele perdeu os horários, né? Se ele chegasse 5 minutos antes, ele teria assistido, tinha feito, né, assistido, tinha ficado lá na reunião. Mas como não aconteceu isso, ok? Então vamos lá. Próximo exemplo. They would have traveled if the rain had stopped sooner. They would have traveled if the rain had stopped sooner. Eles teriam viajado se a chuva tivesse parado cedo, certo? Então, olha aí. Por isso que eu uso o have. Eu tenho have nas duas frases, lá depois do if, ok? Que é a minha oração if mais passado perfeito, certo? Então, eu tenho o if mais passado perfeito, os verbozinhos lá, né, certo? Mais a oração principal, ok? I wouldn't, usando would, might, could, have, ok? Mais o have, I wouldn't have missed the meeting.
O missed está no particípio, então eu só complementei a minha frase. Vamos analisar pela primeira, né? Que eu fiz comparando as duas, mas fica melhor analisando a primeira frase, essa de cima. If I have arrived 5 minutes early, I wouldn't have missed the meeting. Então a gente vai comparar lá em cima a oração, como que é a estrutura dela. A oração if, mais passado perfeito, certo? Nós temos o if. I have arrived, passado perfeito, ok. Mas a oração principal, 5 minutes early, I wouldn't. Ok? Minha oração principal ela vai vir acompanhada do would, do might, do could, do have. Então eu coloquei, vai vir acompanhado do would, do might ou do could, mais o have. Então ele colocou lá I wouldn't have e mais o participo passado, que é o nosso verbo missed. I wouldn't have missed the meeting. Ok? Esse é bem maior third conditional, ok? E para entendermos, precisamos praticar, por isso que nosso livro é essencial, ok? Você fazer o exercício do livro, ainda mais que ele tinha bastante essas frases third conditional, second conditional, first, zero, para a gente saber a diferença de cada um, ok? Wishing only foi o nosso último assunto, eu até coloquei o vídeo completo lá, explicando sobre o wishing only. E eu coloquei lá, principalmente, que ele é bastante usado. Podemos usar ele aí, que eu coloquei os exemplos. Podem olhar lá, vamos lá. Podemos usar o wish para expressar um desejo no futuro. I wish him the best of luck. No passado, usamos para expressar um desejo impossível. I wish I live in the countryside. Lembra que o if only depende do que, né? Aí nós colocamos o if only para praticamente dar esse sentido. Ok, guys. Então a gente tem aí, né, o wish and if only, que foi o nosso último assunto que nós estudamos, né? Na verdade, eu fiz o vídeo completo sobre o wish and if only, que está lá no nosso arquivo também. Então vamos lá, vamos relembrar, ok? Podemos usar podemos usar wish para expressar um desejo no futuro. I wish him the best of luck, ok? No passado simples, usamos para expressar um desejo impossível. Pode até ser comparado a um sonho, né? I wish I live in the countryside. Eu desejo morar no interior. If only I lived in the countryside. Se apenas eu morasse no interior. Então, lembra que o if only dá esse sentido se apenas. No passado perfeito, dá o sentido de um arrependimento. I wish I had eaten the prawns. If only I had eaten the prawns. Ok? Dá esse sentido. Com o would e could, para expressar um desejo que acreditamos ser improvável. I wish he would save money. If only he could save money. Ok? Bom, guys, basicamente é isso. Esses foram os principais assuntos que nós estudamos e que também serão cobrados na nossa avaliação. Ok? Thank you very much. Any questions? Send me messages. Ok? Bye!